Essa cidade, meu Deus do céu, quantos obstáculos, quantas dificuldades, principalmente para pessoas com deficiência, né? Quantas dificuldades para os nossos idosos. Puxa, as calçadas de Manaus, elas possuem muitas irregularidades. Além de problemas estruturais, calçadas muito estreitas, a presença de bloqueios, como postes, paradas de ônibus, lixeiras, tornam as calçadas intransitáveis, né? Especialmente para pessoas com dificuldade de locomoção. Segundo um especialista em arquitetura e urbanismo, a solução desses problemas depende de ações conjuntas entre órgãos públicos e também a população. Vamos acompanhar na reportagem de Jael Lucena. Caracterizadas como a parte da via destinada à circulação de pedestres, as calçadas possuem muitas irregularidades em todas as zonas de Manaus. Devido ao crescimento irregular da cidade, não é incomum perceber calçadas diferentes umas das outras, ou até a falta delas, aspectos que deixam a acessibilidade a desejar na capital amazonense. Várias situações ocasionam a irregularidade das calçadas de Manaus, como explica o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, Jean Faria. Bom, a gente tem um problema sério com o passeio público, né, que remete à nossa mobilidade ali enquanto pedestre, cadeirante, acessibilidade. Então essa irregularidade com calçada se dá desde a própria concessionária de energia colocar um poste no meio, o MMU ter que colocar uma parada de ônibus no meio da calçada e acaba atrapalhando os pedestres. Então, existe uma série de fatores que transformam ali nossos passeios públicos em área de praticamente zona de guerra. Se eu tiver uma diretriz bem objetiva, que a calçada tem que ter 1,5 metro, que ela tem que ser de concreto, que ela tem que ter uma congruência entre os vizinhos, a gente conseguiria talvez resolver uma boa parte desses problemas. A irregularidade das calçadas de Manaus tornou-se um problema generalizado ao longo dos anos. Segundo uma pesquisa realizada em 2019, nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, as calçadas de Manaus ficaram em 15º lugar no ranking. Conforme o arquiteto Jean Faria, a população de Manaus também tem um papel fundamental em tornar as calçadas mais transitáveis. Então acho que talvez o primeiro passo para a gente começar a melhorar a calçada é que cada um que for fazer essa calçada comece a pensar no coletivo, comece a pensar como é que ele vai emendar a calçada dele com o do vizinho, sem fazer um degrau, fazendo uma rampa, para que todo mundo possa ter essa acessibilidade. E a falta de acessibilidade nas calçadas de Manaus é um dos maiores desafios na vida das pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção. É o caso da administradora Najara Bentes, que utiliza a cadeira de rodas para se locomover e afirma que muitas vezes precisa utilizar a rua, por quase não haver calçadas transitáveis na cidade. Geralmente a gente nunca anda por calçada, né? A gente sempre anda na rua e há perigo dos carros, tem carro que vem para cima mesmo, aí tem os ônibus, motos. As motos são as mais perigosas, porque eles passam assim, tem momento que parece que vai bater, entendeu? Então não tem como, ó. Aqui as calçadas sempre estão ocupadas ou então estão emburacadas. Aí não tem condições da gente transitar. E aí vai pela rua mesmo. Quando não está sozinha, Najara tem a companhia do filho, que a acompanha e muitas vezes precisa conduzir a cadeira de rodas para auxiliar a mãe. Perto da casa onde moram, poucos estabelecimentos possuem rampa de acesso na calçada. Na igreja que Najara frequenta, que está em reforma, o pastor construiu uma rampa de acesso para que ela não perca nenhum culto. A obra ainda está sendo aperfeiçoada. Apesar dos esforços da família e vizinhos, a administradora relata o medo em ter que conviver com a falta de calçadas na cidade. Tudo começa pela calçada. E é horrível não ter uma calçada para a gente trafegar. É muito chato, é muito chato. A gente convive com medo diariamente. Conforme o arquiteto Jean Faria, não há solução simples para a irregularidade das calçadas em Manaus. Porém,
Se houver uma padronização, em poucos anos, a situação pode melhorar. A gente tem esse padrão mínimo estabelecido no Código de Obras da Prefeitura, no plano diretor. A gente está sempre falando de calçados entre 1,20 m e 1,50 m. Só que a gente sabe que tem ruas aqui que elas não têm essa calçada, às vezes é 50 centímetros. Você precisa pensar nisso. Precisa ser estabelecido assim, olha, uma regra, um regramento geral para quando eu for reformar minha calçada eu tenho que seguir esses parâmetros. E a partir daqui, as pessoas que forem reformando vão seguindo esse parâmetro, vão deixando ela mais acessível e a gente em pouco tempo, aí, coisa de 4, 5, 6 anos, a gente teria um número muito maior do que existe hoje.